Boa noite. Aliás, uma dúvida já de cara. Como você que usa óculos lida com lives? Olha só, olha só. Olha, olha a questão aqui. Bom, vou ficar aqui meio de lado, mas agora você já sabe por quê. Não é o meu lado preferido. É uma questão de tela. Boa noite para você. Essa é mais uma live do nosso mês especial de comemoração da língua portuguesa. Olha, não tem jeito. O verde me acompanha. Gente, que terrível. Ok. E hoje a gente vai continuar uma conversa que a gente começou na segunda-feira, mas infelizmente a tecnologia não colaborou e Lucila Yamashita não conseguiu entrar. Hoje ela entra, então, e a gente continua essa conversa sobre esse novo curso que a gente tem na Plural. Trata-se de uma formação mais avançada, que para aqueles que já fizeram a nossa formação inicial de didática do PLH é um complemento, e para aqueles que nunca fizeram, mas que de repente, além de trabalharem com crianças, trabalham também com crianças estrangeiras ou com adultos, já tem uma certa prática, é mais indicado nesse caso. E para essa nova empreitada, eu tenho duas parceiras maravilhosas, entre outros que vão aparecendo aos poucos, mas essas são as primeiras, são as que estão ali desde esse começo, que são Graziela Forte e a nossa querida Lucila Yamashita, que vai conversar com a gente agora. Elas são do Grupo Sou Brasil. Hoje vai dar tudo certo. Vamos acrescentar aqui já a Lucila. Amiga, tá dando certo? Torce aí. Cadê? Lucila, cadê? Oh, my lord. Lucila, eu não acredito nisso. Me manda um request. Vamos dessa maneira. Enquanto a Lucila vai entrando, então, eu vou aproveitar para falar do congresso que elas estão preparando, um congresso muito legal, que esse ano, que já é sua segunda edição, vai falar sobre diversidade, algo que tem tudo a ver aí com a questão da plural. E hoje é o último dia de inscrição para aqueles que querem submeter uma fala, submeter um trabalho. Eu acho que vale super a pena. O ano passado eu participei e foi bem interessante. Vamos lá, Lucila me mandou o request. Lucila, eu vou tirar uma foto. Bom, saiu. Eu ia tirar uma foto aqui da tela dizendo que é unable to join. Você quer tentar de outro, gente? Que coisa mais esquisita. Incrível isso. A gente tá mandando request. Enquanto isso, eu vou falando então do congresso delas. Dá uma olhadinha lá no site delas, www.gruposoubrasil.com.br, e lá você tem então todas essas informações. Quanto ao nosso curso, a gente vai te dirigir para o nosso site, www.plural, com dois L's, bybem.com. E aí lá você vai ter um banner, né, sobre os cursos de verão, que por sinal são uma possibilidade de você dar uma acelerada aí nesse processo dessa formação, tanto da formação inicial quanto da formação avançada. E logo abaixo você vai ter o banner sobre a formação nova. Clica lá, pega todas as Gente, eu informações. entrei. Menina, Não eu estava acredito! aqui, não entendendo o que estava acontecendo. Não faço ideia. Tudo bem? Que legal que eu tô falando com você, graças a Deus, que deu certo. Certo, deu certo. E vamos logo ao ponto antes que de repente aconteça alguma Vamos coisa. lá, pode falar aí que vamos tocar o barco aqui. Apresente-se. Eu já estava falando um pouquinho do congresso, do curso, mas vamos rebobinar. Apresente-se. Quem é a Lucila Yamashita? Bem, a Lucila, eu sou professora de português como língua estrangeira desde 2006.
Mas eu falo que eu acho que eu sou professora de português de PLE desde criança, porque eu sempre convivi com pessoas estrangeiras na minha casa. Meu pai é estrangeiro, inclusive, né? Ele sempre fazia perguntas do que que era o significado das coisas, então eu me considero informalmente hoje professora de PLE desde criança. Eu acho que eu já estava nesse mundo. Comecei em 2006, eu me formalizei nessa profissão, vamos dizer assim. Eu fui dar aula no Japão, para alguns japoneses. E tudo começou aí em 2008. Eu voltei ao Brasil e era uma época muito boa para o Brasil economicamente, então tinha uma demanda muito grande. E aproveitei, né, que eu tinha essa experiência no Japão e comecei a dar aula aqui também. No início, principalmente para japoneses, por causa do idioma, e depois eu fui ampliando para outras nacionalidades e também para crianças. Mas a pergunta que não quer calar: você é japonesa? Ah, então, olha só que coisa, eu adoro essa pergunta, porque oficialmente não, porque eu não tenho dupla nacionalidade, Tá? oficialmente, isso é uma questão oficial, né, Ah, documento. e, de documento, né? Mas se você for pensar de uma questão mais assim, fisicamente, vamos dizer assim, de origem, eu me considero japonesa, sim, e brasileira, sim, né? E de herança cultural, claro. Exatamente. Então, acho que quando a gente é oriental fisicamente, é muito visível, né? Então, eu me considero sim por causa da cultura, né? De tudo que eu herdei culturalmente, eu vivo culturalmente hoje. E também, eu nasci no Brasil, então eu sou brasileira também, porque eu também pertenço a essa cultura, né? Essa cultura, assim, faz parte de mim. Claro. E já que você tocou nesse assunto, até porque é super interessante, né? Essa questão da fisionomia, das características físicas, para certas nacionalidades, para certas culturas, ela é muito mais clara, né? Então, eu nos Estados Unidos ouço de mexicana a americana a russa, mas você acho que dificilmente ouve algo além de brasileira e japonesa. Isso é um peso, de alguma maneira? Olha, isso já foi. Eu acho que assim, porque às vezes a gente não se identifica nem com uma coisa nem com outra. Porque assim, a gente está no Brasil, a gente é japonês. Aí a gente vai no Japão, você não se identifica assim com a cultura de lá, porque é muito diferente, aí você se perde um pouco. As pessoas acham que você é, mas você não entende. Então, tem umas coisas assim que essa busca, né, pela identidade, isso até tem estudos sobre isso, essa busca pela identidade do imigrante oriental, né, no geral, Uhum, assim. uhum. As pessoas confundem, por exemplo, japoneses com chineses e coreanos, não sabem distinguir, então, às vezes, eu estou passando na rua, oi, China, oi, Coreia, sem, assim, sabe? Mas existe todo um contexto que envolve os três países, enfim, né? Ninguém é obrigado, talvez, a saber, mas Claro, às vezes incomoda para algumas pessoas, claro, né? Isso pode claro. acontecer também. E às vezes tem alunos orientais que preferem ter aulas com brasileiras, porque às vezes eles acabam querendo mais fortemente entrar em contato com a cultura Tá. brasileira. E eu sempre falo que o professor é a primeira pessoa, às vezes, quando ele chega ao Brasil, quando o aluno tem contato com a cultura, né? Tá. Porque o professor vai passar essa questão cultural. Então, às vezes, o aluno vê o japonês e fala assim: ai, desculpa, queria uma professora mais brasileira, sabe? Então, Eu achei acontece. o contrário. Eu achei que os orientais. Não, existem os dois lados. Tem uns que se sentem mais Tá. confortáveis, existe sim. Aham. Pessoas que se sentem muito mais confortáveis com alguém oriental, que alguém que possa entender a cultura, mas tem aquelas pessoas que falam assim: não, eu estou no Brasil, eu quero ter o contato mais direto com a cultura, eu não quero pessoas que falam o idioma, que falem o idioma. Então, eles Coisa, né? tem assim, tem várias, a gente passa por várias situações nesse sentido. Eu já passei por várias situações. Com certeza.
Então, pela minha dedução aqui, você é uma falante de herança. Eu sou uma falante de herança. Agora, na verdade, você precisa me explicar um pouco melhor isso. Na verdade, a gente precisa ter um papo melhor sobre essa questão, que a gente já discutiu, já falei que eu tenho umas questões e a gente Ah, pode até, eu preciso até conversar com você sobre isso melhor. Mas eu sou uma falante de herança que eu considero com o japonês a minha língua de herança, né? uhum, uhum. Que Seria você aprendeu com seus pais, exatamente isso. Meu pai é japonês, ele, enfim, a gente praticamente se comunica em japonês. tá? Minha mãe já nascida aqui no Brasil, né? Aí a gente conversa em português, mas é assim, essa mescla, né? Muito Essa, interessante. Vamos definitivamente falar sobre isso qualquer dia desse. vamos, vamos, que me Relacionado a essa interessa. questão de língua de herança, você tem aí um novo projeto que é o projeto Pipoca. Conta pra gente o que é o Pipoca. Olha, o projeto Pipoca foi assim, nasceu faz um ano, faz menos de um ano, nasceu na pandemia, e eu pensei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa nova, diferente. E eu pensei, nas minhas experiências, e experiências de alguns colegas. Muitos colegas, são formados em línguas. Eu, por exemplo, sou formada em português e espanhol, e acabam dando aula para crianças. Tá? E não tem um apoio exatamente pedagógico. Então, às vezes tem aquela situação. Ah, Lucila, você dá aula para essa pessoa, a filha dela também quer aprender, né? E aí, você pode dar aula para ela? Assim, ok, eu dou. Eu fiz um curso de atividades infantis e eu gosto muito desse meio, né? Desse, dessa atmosfera das crianças, eu gosto muito. Então, eu já dei muitas aulas para as crianças, mas é sempre um desafio, porque o que, que acaba acontecendo? A gente não encontra materiais adequados. Uhum, E também acaba a gente fala, pega na internet que tem. Mesmo as escolas, elas não estão bem preparadas. Isso porque também não é uma demanda tão grande, uhum, né? É um aluno que aparece, né? Não é um aluno que é exatamente o perfil da escola. Muitas uhum. vezes acontece isso. Então eu falei, então eu chamei uma pedagoga para me ajudar e também uma ilustradora para a gente produzir materiais direcionados para crianças. Para crianças, então a gente dá aula tanto em contextos de PLE Tá? quanto em contextos de PLH, que também é o mundo que apareceu. Então, Uhum, conforme a gente foi, porque nosso foco são crianças, tá? em qualquer contexto que for. É assim como a gente direciona a nossa fala para a criança, porque a gente inclusive fez uma oficina direcionar para esses professores mesmo, que têm adultos e crianças como público. Uhum, uhum. E sabe aquela porque você tem que mudar a chavinha para dar aula para criança. Você está dando aula para adulto, né? Assim, uma linguagem. E para criança é um pouco diferente. Sim, Então, e assim, a gente quer que todo mundo tenha trabalho, que todo mundo possa se aventurar dar aula para criança também. Eu acho que também, se você gosta, acho que tem que se aventurar, mas é mais esse apoio, sabe? Que a gente quer dar claro, também para essas pessoas. Então, foi assim que claro. surgiu. Aí agora a gente está descobrindo um outro mundo também, PLH, o mundo PLE também, para crianças. O que existe realmente é um universo espetacular, na realidade, é muito amplo, né? Muito, muito. Você sabe que no mestrado eu fui aluna, tipo assim, eu falo isso de boca cheia, vou falar a verdade. Eu fui aluna do Howard Gardner, o psicólogo da Harvard que criou as inteligências múltiplas. E ele teve uma fala que, curiosamente, na ocasião, porque o meu inglês não era ainda como é hoje, eu não entendi e fiquei muito brava. Ele falou que quem trabalhava com crianças desenvolvia um craft. Que mano é craft? Tá falando de artesanato? O cara, não acredito que ele falou isso. E depois passou conversando com uma colega que fez esse curso também. Ela falou: não, Felícia, o que ele quis dizer com esse craft é que é uma coisa muito específica.
É uma coisa que você vai desenvolvendo muita habilidade, que você vai desenvolvendo questões muito específicas daquilo. Eu falei, ah, não, sem dúvida. Porque sem dúvida você lidar com criança, você lida. A gente falou sobre isso rapidamente, eu e a Grazi. É, as questões emocionais, elas estão muito mais ali à flor da pele, que os adultos já conseguem esconder. E ainda assim, de vez em quando, explodem, né? Principalmente com essa questão de língua. Mas com a criança, você tem que ter todo um cuidado com essas questões emocionais. Tem o pai por trás, que tem toda uma outra questão dele, né? Então, definitivamente é algo que a gente precisa de formação, de material, de discussão, porque não é algo assim, ah, vamos lá, vamos dar aula para criança. Exatamente, porque as motivações são outras, e tem essa questão também do desenvolvimento. Estou fazendo até um estudo sobre bilinguismo, e que eu estou achando super interessante. Enfim, você fala sobre isso, né? Você tem vários estudos, questões sobre isso também, acho super legal. Por isso que eu acho que assim, o professor ele tem que estudar constantemente, porque os estudos mudam, os estudos eles descobrem muitas coisas, a gente precisa discutir o que que é, qual que é o nosso propósito ali, mesmo que eu tenha só um aluno que seja criança, eu acho que às vezes a gente acaba, só tem um aluno mesmo. Não, gente, você tem aquela preciosidade ali com você, e eu acho que tem que ser discutido, conversado, e esse também é o nosso propósito, né? Também de abrir esse espaço de diálogo Uhum. com pessoas diferentes, diferentes pensamentos também, experiências com crianças. Claro, claro. E aí, nesse sentido dessa constante reflexão, de novo, repetindo o que eu falei com a Grazi, eu acho que é aí que a gente mais se cola, né? E que tem tudo a ver com esse projeto que a gente está fazendo juntas, que é essa continuidade dessa reflexão, desse estudo, porque de fato a prática ensina muito, até porque, né, acho que todas nós temos muito mais de prática do que de estudos acadêmicos nesse sentido, mas não é o bastante. Você concorda? Concordo plenamente, e eu acho que assim, realmente a gente está muito conectada, né? Tanto o Grupo Sou Brasil quanto a Plural está conectada nesse assunto, porque esses cursos, né, que nós vamos ministrar juntas, falam muito sobre isso, essa reflexão, ah, leituras constantes, tudo que acontece, porque pessoas já pensaram nisso, as pessoas já estudaram sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso, com que já acontece, né? A gente não precisa Uhum. descobrir o que acontece. Opa, É, não, tô aqui, tô aqui. tá aí, né? Calma aí. E aí a gente também vai fazer o congresso também para atrair esses estudos, né? A Grazi também já falou um pouco sobre isso. E também, na verdade, a gente tem essa proposta do diálogo entre a prática e a pesquisa, que eu acho que Hum, às vezes ela é muito assim, as pessoas acabam separando. Isso é prática, isso é pesquisa, mas a gente pode ter esse diálogo e pode melhorar tanto a pesquisa com a prática, como melhorar a prática com a pesquisa. Por que não, né? sim. E isso eu acho que é muito importante Não só para o pode, como professor. deve, né, Lucila? No último congresso que eu participei do National Heritage Language Association, eles falaram muito sobre isso e falaram muito de como às vezes ficava assim muito na inércia o que a pesquisa fala. Eu acho que a pesquisa, no caso, né, das línguas de herança, acaba ficando muito no campo do desenvolvimento da gramática enquanto, né, é, capacidade cognitiva, fica muito nessa questão de aquisição, mas para a prática, para o professor, obviamente isso tudo faz parte daquele know-how básico, mas o professor vê outras questões na prática que o pesquisador não vê. Então, nesse sentido, assim, eu tendo a achar que às vezes não, eu tendo a achar que na maior parte dos casos é o professor que é o especialista e não o teórico. Não sei, você concorda? Não sei.
Então, na verdade, eu acho que sim, né? Porque, assim, na realidade, a prática ensina muito, né? E eu acho que, assim, eu gosto muito da prática, assim, cada hora você aprende uma coisa, você descobre muita coisa, você analisa, mas eu acho que é aí que está a diferença, sabe? O professor, ele tem que refletir, né? Ele tem que ser reflexivo. Essa é a questão. Porque se eu, na prática, sou uma professora que reflete, que faz essa reflexão, eu vou lá e busco a teoria também, Sim, né? exato. E aí eu acho que é essa a questão, né? Então, assim, e não, eu não vou buscar, que nem acho que vocês já falaram também as fórmulas mágicas, eu vou buscar a reflexão sobre aquela metodologia, né? Sobre aquele tipo de recurso novo que apareceu. Então, eu não vou só aplicar, né? Eu só vou analisar se isso é viável ou não para mim. Exato. Você sabe que eu tenho aprendido muito nesses últimos meses, trabalhando com o nosso novo lançamento da editora, o Leituras de Paulo Freire, uma trilogia de referência. A pessoa que escreveu esse livro, a Ana Lúcia Souza de Freitas, é muito assim conhecedora da obra dele. E acho que o que mais ficou das nossas conversas é a necessidade do professor ser um professor pesquisador. Porque não só, enquanto ele é um professor pesquisador, ele reflete sobre a prática, mas ele reflete sobre a própria prática e ele escreve. E ao escrever, ele produz conteúdo. Quer dizer, é um pacote completo que tem que estar na nossa formação e na nossa reciclagem, né? Nessa formação contínua que a gente precisa ter. Acho que esse é o objetivo nosso, né, com esses cursos. Ah, com certeza. Eu acho que assim, a gente fazendo as nossas reuniões também, vejo que exatamente é essa a questão que falta para o professor, porque muitas vezes um professor de línguas, ele trabalha sozinho. A gente sempre bate Uhum, nessa tecla também. Ele tem pouco espaço de diálogo, pouco espaço para trocar experiências com outros professores que às vezes estão passando pela mesma situação, só que não tem esse uhum, espaço, porque ele dá aula individual muitas vezes, ou aula para grupos, mas ele é o único professor. E a exato. gente precisa abrir esse espaço de diálogo mesmo, né? E não somente falar o que é, mas um diálogo mesmo reflexivo. Qual que é o seu trabalho, o que que você espera, qual que É, são os estudos, tudo. exatamente. Esse é acho que é o objetivo maior mesmo. E eu acho assim, a gente vem estudando, né, para quem não sabe, toda vez que a gente põe uma coisa para começar, a gente vai estudar. E nós três estamos estudando sobre a questão do pluricentrismo, por exemplo. E é interessante, né, como nem sempre as coisas vêm e afagam o nosso conhecimento. Muitas vezes elas vêm, dão uma porrada e dão uma problematizada. E eu senti que esse foi um caso com a questão do pluricentrismo. Foi ou não foi? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, todo esse tempo dando aula de português, ou falando português, na verdade, né? De que o português poderia ser uma língua global. Nunca. Eu até comentei com você que às vezes eu via assim algumas uns sites, né? Português brasileiro, português de Portugal. Normal, é normal. E, gente, não é tão normal assim. Existe um outro pensamento por trás, existe um outro estudo que fala que o português pode ser uma língua global. E eu tô achando super interessante porque tá fazendo todo sentido para mim, porque às vezes a gente pensa muito nessa questão. Eu estudei espanhol, né? A gente não vai falar. Não existe o espanhol da Argentina, o espanhol da Colômbia, o espanhol da Espanha, o espanhol. Não, existe o espanhol, certo? E o inglês também. E por que que não o português? Isso E é uma até isso, descoberta, isso é uma descoberta. exato, e até isso a gente problematizou, né? Claro que a gente não vai dar aqui o spoiler, mas para pra pensar, por quê? De fato, a gente só fala isso do português. Eu desconheço, na verdade, talvez não. Eu acho que eu já vi
um anúncio de um curso árabe marroquino. Essa foi a única outra vez. Porque o árabe também é uma outra língua, né, que tem uma série de expressões, mas de alguma forma, e muito talvez por conta da religião, eles se entendem. Então, é exatamente isso, né? O que tem por trás dessa divisão? Então, acho que vai ser muito instigante, no mínimo. Nossa, para mim está sendo uma descoberta. Eu proponho que todos façam esse caminho de descoberta também. Concordando ou não, talvez, é essa grande discussão, né? Você pode não concordar com isso, mas a gente tem que conhecer o que esses estudos, eu acho. Exato, exato. Eu vou até um pouco além, Lucila, até porque a gente tem falado muito sobre isso, né? Eu acho que essa não é uma questão necessariamente da gente concordar, mas é uma questão da gente tomar parte ou não. Porque, por exemplo, domingo a gente vai conversar com o Ilan Brennan. Ilan Brennan, por mais que esteja sendo traduzido para outros países e que suas obras sejam traduzidas em Portugal, o que é um absurdo, mas o cara tá levando a língua portuguesa para o mundo. Quer dizer, a língua, ela toma caminhos que a gente não necessariamente segura. Mas resta saber se eu vou participar desse movimento ou não. E eu acho que, de repente, o caminho mais de vanguarda é seguir esse caminho. Então, acho que a gente vai ter muita coisa para discutir. Ah, nossa, mas só assim falando que realmente está sendo muito bom muito boa essa discussão, os textos, né, os estudiosos que já pesquisaram sobre isso. Existe um movimento agora que eu vejo que bastante grande, né? Mesmo nas redes sociais, falando sobre isso, eu acho que as pessoas podem Sim, se informar muito mais sim. e Parece que eu ampliar esses horizontes. nesse E eu sentido. acho que assim amplia os nossos horizontes como professor de português. Isso que é importante. A Exato, gente não fica restrito, a gente vê que existem possibilidades exato. também. Isso é sempre Ah, interessante. E eu acho sempre interessante, né, quando essas coisas acontecem, quando muitas pessoas, ao mesmo tempo, pensam coisas na mesma área. Quer dizer que a coisa está cutucando, está coçando e a gente precisava realmente falar disso. Agora, Lucila, para a gente wrap up, vamos falar então por urgência. Primeiro de tudo, hoje fecham as inscrições para o Congresso. O que o pessoal precisa saber? O que o pessoal precisa fazer? na verdade, a gente está sem contagem regressiva já para fechar, né? Tem algumas pessoas que estão mandando mensagens, e perguntando, né, como é que se faz a inscrição, a gente está mandando o formulário, a gente já fechou, acho que no site, mas aí é só mandar mensagem para a gente, que a Tá? gente responde. Dia 31 a gente vai mandar uma devolutiva para os palestrantes, para as pessoas que fizeram inscrição como palestrante, para falar que a gente achou, né, do trabalho, se ele foi aceito ou não. A gente vai fazer uma análise essa semana dos trabalhos que estão muito interessantes. Bacana. A gente adora, né? Assim, É é muito ótimo. legal ver o que as pessoas estão fazendo. E como o tema é diversidade, realmente estão aparecendo temas diversos e Tá. muito interessantes. A gente não vai dar spoiler também, mas vai ser muito interessante. E aí, então, mas hoje fechando as inscrições, dia 31 a gente manda uma resposta e dia 5 a gente já vai ter a programação do congresso, que vai acontecer nos dias 25 e 26 De junho. de junho. Isso, de junho. Ótimo. Com relação aos nossos cursos, então, a gente vem falando que esse é um curso novo que tem uma série de cursos dentro dele, porque a gente não quer chamar necessariamente de matérias, e você pode, inclusive, fazer uma inscrição na versão de verão, para o pessoal do Hemisfério Norte, férias do pessoal do Hemisfério Sul, que você já consegue aí matar dois cursos num tempo mais curto. Isso daí está aberto, espero que o pessoal vá conhecendo. Lucila, foi um prazer enorme falar com você. A gente tem que marcar mais lives. O ano passado foi o ano da Grazi, esse ano tem que ser o ano da Lucila. A gente. Nossa, graças, estou tão feliz que deu certo, assim, mas foi um prazer, está sendo um prazer, na verdade, fazer essa parceria, Grupo Sou Brasil Plural vai Bem. Acho que tem muita coisa para acontecer ainda, e Com o pessoal pode certeza. aguardar, né?
Temos que ter a É, Camila qualquer dia desses, né? Tá com faltando só. certeza, ela vai gostar. E ela tem outras coisas. Eu gosto muito de trabalhar com as duas, porque assim, são três perfis diferentes que a gente se entende tão bem. Eu nem sei de onde que a gente sai tanta ideia. Mas enfim, é super legal trabalhar com pessoas e agora com você também, porque a gente não para de pensar em coisas novas, coisas diferentes, estudar, enfim, tudo. Isso é sempre muito legal. Muito Muito obrigada legal. mesma. Mesmo. E olha, a gente então reafirma que amanhã não tem live, mas na quinta tem outra live super interessante, até sobre o que você estava falando, Lucila. A gente vai conversar com uma pesquisadora sobre desenvolvimento cognitivo, sobre bilinguismo. E vai ser bilinguismo na ciência. Não perca. Dá uma olhadinha no nosso stories, é lá no canal da professora doutora Keiko Shikaku Thomas, outra japonesa. Lucila, a gente Legal. continua em contato. Um beijo para você e brigadão pela conversa. Beijo. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.